Fala, meus filhos, eu sou Chico César. E eu sou a Karina Magalhães. E nós estamos em busca do O melhor pão de queijo do mundo. E o que será que faz um pão de queijo ser o melhor do mundo? Será que é o queijo? Será que é o polvilho? Ou será que é a história por trás dele? Eu, quando penso em pão de queijo, eu lembro primeiro da minha avó Geralda. Quando a gente chegava na casa dela, ela sempre fazia uma fornada quentinha pra receber a gente. Mas, como a gente não conheceu todos, a gente não pode ainda afirmar o resultado. Vamos então, nesse primeiro episódio, conhecer um lugar que é referência em pão de queijo em BH. A Pão de Queijaria. Bora então conhecer um dos responsáveis pela pão de queijaria, né? Paulinho. E aí, Chico, beleza? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o mestre pão de queijeiro da casa. A casa fez 11 anos agora em janeiro e a gente tem muito orgulho do sucesso que a gente tem feito nesse período todo. Mas foi uma luta, viu? Foi Paulinho, fácil não. Vamos sentar pra gente prosear um pouco? Vamos lá. Ô Paulinho, quando um turista vem pra BH, a indicação da galera é vai comer um pão de queijo na pão de queijaria, né? É verdade. Eu costumo conversar muito com os clientes. Então eu pergunto assim, como que vocês chegaram até aqui? Fora os engraçadinhos que falam de Uber, tem aqueles que falam assim, não, eu coloquei no Google o que fazer em Belo Horizonte em 3 dias. Aí a gente tá lá. Ou então assim, onde comer um pão de queijo? Aí a gente tá lá mesmo, né? Não tem jeito. E muita indicação de outras pessoas que vieram, ou então assim, as pessoas de Belo Horizonte que recebem visitas, né? Falam assim, não, você tem que conhecer a pão de queijaria, que é um pão de queijo. E realmente pão de queijo é um ícone para nós da gastronomia, né? Então, os mineiros fazem questão de mostrar o nosso pão de queijo, que eu fico muito orgulhoso disso. Qual o segredo de um bom pão de queijo mineiro? Eu costumo falar que Minas deve ter umas 30 milhões de receitas diferentes de pão de queijo. Todo mundo faz pão de queijo em casa. Na verdade, o que nós fizemos foi resgatar uma receita raiz, vou chamar de raiz, né? Então, antigamente, eles chegaram até a usar, você tem que ter uma gordura, eles chegaram até a usar banha de porco para fazer gordura. Então, o que nós procuramos fazer, assim, bom, como que se fazia o pão de queijo na época dos meus pais e dos meus avós? Olha que isso aí é muito tempo, nós estamos quase chegando no século XVIII aí, né? Aí, bom, como é que se fazia? Não, faz o escaldo, ótimo. O escaldo é feito com o quê? Hoje o pessoal faz o escaldo com óleo de soja e água, assim, não estou nem menosprezando, não é isso, mas é uma forma de você fazer que barateia muito o seu custo de produção. A gente faz o escaldo com leite e manteiga, que já é outro sarrafo, né? A gente já está subindo o sarrafo. Mas o grande segredo que eu acho é procurar fornecedores com bons produtos. Falo que se você reunir ingredientes bons, a chance de dar errado é muito pequena. O nosso fornecedor de manteiga, o nosso fornecedor de leite, de queijo, que são assim desde sempre, nós fizemos 11 anos agora, nossos fornecedores de queijo têm 11 anos que fornecem. Então assim, uma parceria muito legal, muito sólida. Então eu acho que esse do pão de queijo, né, seria o segredo do pão de queijo. Muito provavelmente você vai na casa da sua mãe, da sua avó, você vai comer um pão de queijo da melhor qualidade, né? Então assim, a quantidade do ingrediente, né? A gente usa muito queijo para fazer o pão de queijo, para dar sabor de queijo. Aí hoje a gente sabe que tem pão de queijo que nem queijo tem. Se você mudar uma coisinha do pão de queijo, um fornecedor mudou o pão de queijo. Muda o pão de queijo. Nós tivemos assim a felicidade, o governo de Minas nos convidou para desenvolver uma receita de pão de queijo com queijo de todas as regiões produtoras do queijo Minas artesanal, porque o modo de fazer do queijo Minas artesanal foi reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial e cultural. Então foi um desafio muito grande, muito gostoso a gente fazer isso. Por quê? O modo de fazer, olha, curioso, é igual. Todas as regiões produzem da mesma forma, mas o produto final é muito diferente. Então eu tive que desenvolver uma receita para cada queijo. Então você tem um queijo que é numa região, porque o terroir, né, que é altitude, clima, varia na alimentação do gado, que vai repercutir no leite, que é a base do queijo. Então você vai pegar um leite que é mais gorduroso, dá um exemplo. Eu tenho que compensar essa gordura retirando a gordura da minha receita. Então eu vou tirar, por exemplo, manteiga. Um queijo que é mais seco, vou acrescentar manteiga, ou diminuir o ovo, ou aumentar o ovo. Então eu tenho que fazer esses ajustes. Polvilho azedo, polvilho doce e sal é tranquilo, né? O que vai mudar muito é a quantidade de
dos ingredientes que eu vou usar, proporção que eu vou usar de um para outro. A gente sabe que o polvilho doce é o que dá elasticidade para a massa, o polvilho azedo é o que dá crocância, então eu tenho que saber essa proporção para cada tipo de queijo. E foi muito bacana isso, mas nós nunca trocamos fornecedor de queijo, então eu não sei nem dizer se a gente vai mudar a receita, se a gente trocar o fornecedor. Espero não trocar o fornecedor, não. Tá uma parceria tão bacana, tanto tempo, né? Paulinho, nesse processo de tentar achar a receita, provavelmente alguma coisa deve ter errado, né? Começou pensando nas medidas e tal, então tem algum caso, ou fornecedor mesmo nessa procura, diferente, engraçado, um perrengue aí nesse processo de construção do melhor pão de queijo aqui da Pão de Queijaria? Olha, para chegar na receita, ou nas receitas, né, porque são queijos diferentes, foi uma peleja gigantesca. Primeiro, para descobrir qual a receita que eu vou tirar o melhor daquele queijo. Isso não é fácil, não é fácil. E a outra foram os fornecedores. Nós temos fornecedores hoje que eles mandam os queijos pra gente e anota no papel de pão, literalmente no papel de pão. Vinha assim, 20 queijos, aí vinha o peso escrito num papel de pão. Você tem uma ideia do nível de rusticidade deles. Clientes que a gente, de fornecedor de queijo, que a gente liga para eles, manda a conta para a gente pagar. Então, assim, se a gente não ficava, vários fornecedores, nós ajudamos a dar uma mínima estruturada como negócio, porque eles são realmente muito rústico, muito artesanal, sabe? Eles não importam, eles queriam fazer um queijo bom e te entregar o queijo bom. A te cobrar depois a gente resolve como é. É o jeito mineiro, né, também. Total, que é um jeito assim de confiança, né? Passa por confiança, nunca que eles falam assim, eu vou mandar esse queijo, esse cara não vai me pagar. Sim. E nós estamos falando, não é aqui de Contagem, né? São regiões afastadas de Belo Horizonte. Então, assim, foi uma parceria muito bacana, muito bacana. Então talvez seja aí o segredo da Pão de Queijaria, né? Desde o fornecedor da formação, tem a alma mineira. Total. De vamos conversar, bater prosa e a gente ajeita. Total. E aí nós tentamos fazer o quê? Nós tentamos trazer para dentro do pão de queijo essa mesma alma de Minas, né? Então foi trazer o que Minas é muito rica, né? A gastronomia de Minas é de uma riqueza assim espantosa, né? Eu acho isso muito legal. Então assim, o que tem em Minas que a gente pode trazer para dentro do pão de queijo? Talvez esse seja um diferencial, né? A gente vê muito assim nas estradas de Minas, assim, pão de queijo com linguiça, pão de queijo com pernil, super legal isso. Eu acho isso muito bacana. Assim, vamos fazer isso diferente, né? Então vamos continuar. Nós temos pão de queijo com linguiça, nós temos pão de queijo com pernil, mas vamos fazer de uma forma diferente. Então a linguiça é uma pessoa, um fornecedor de Viçosa, que ele faz a linguiça pra gente, não exclusivamente para nós. Ele pode vender para quem ele quiser, mas a receita foi desenvolvida com a gente. Então assim, não, põe um pouquinho de alho, põe um pouquinho. Depois que fizemos a receita, ele tá lá anos entregando essa mesma linguiça pra gente. Mesma coisa para o pernil, então o açougue é o mesmo, então ele sabe o que ele pode mandar para a gente, o que ele não pode mandar, o que facilita muito chegar no resultado final. Ô Paulinho, já que você está falando então de alma mineira, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você tem alguma memória, antes de ser o proprietário aqui da Pão de Queijaria, de infância com pão de queijo? Total. A minha mãe, ela fazia pão de queijo em casa e olha que minha mãe não é mineira, minha mãe é de Goiás. A mãe do interior de Goiás, chama-se Trindade. Mas foi, vamos lá, quase que criada aqui. Meu pai é mineiro, meu pai é de Diamantina. Então minha mãe fazia, quase que semanalmente, ela fazia as fornadas de pão de queijo, que era uma forma até de receber os amigos, receber os vizinhos, né? Que naquela época ainda tinha essa circulação dos vizinhos. E eu adorava isso, porque pão de queijo sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Eu acho que todo mineiro gosta, né? Não tô falando novidade nenhuma, não. Mineiro que não gosta de pão de queijo tá errado. Exatamente, tem alguma coisa errada. Então, assim, final de semana a gente ficava torcendo para ir alguém visitar a casa, para a gente saber que ia ser recebido com café e pão de queijo. Até o café não era muito a minha praia, não, quando eu era menino, mas pão de queijo era aos montes. Você falou de viagem e tal. Toda vez que nós, mineiros, chegamos em outro estado e vamos tomar café no lugar, a gente come pão de queijo e automaticamente fala, nossa senhora, isso não é um pão de queijo. Não é verdade. Você já foi em algum lugar que você falou, não é o mineiro, mas é um tiquinho próximo, dá para comer esse daqui? Olha, os pães de queijo que eu comi fora de Minas, os melhores foram feitos por mineiros. Então, assim, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, eu vou muito em São Paulo. Cada vez que eu vou em São Paulo, eu vou a algum lugar para comer um pão de queijo.
queijo. Mas assim, eu não consegui encontrar um pão de queijo que eu falo assim, nossa, esse pão, vou chamar esse pão de queijo de meu. Não consegui. E assim, e São Paulo para mim é um mistério, porque eles são competentes para fazer tudo, né? Eles são muito competentes. Mas pão de queijo não tem jeito, eles não conseguem fazer o pão de queijo. E assim, eu não vou falar por quê, não, porque eu sei por quê, mas não vou falar não, senão eles acertam a mão lá, vai piorar a situação. Uma coisa é que eles usam muito polvilho azedo. Então fica um pão de queijo quase que puxado pro biscoito polvilho. Bem Oco e cracolento assim, sabe? Muito crocante. Eu acho que um dos problemas é a utilização do polvilho. Mas assim, realmente nunca encontrei. Agora, aproveitar e fazer um depoimento aqui, foi interessantíssimo. Eu estava na África agora, em janeiro, na volta da Cidade do Cabo, tinha uma escala em Luanda e aí em Angola. E aí nós ficamos umas 5 horas nessa escala. E nós chegamos 3 horas da manhã, o nosso voo acho que era 8 da manhã, e o aeroporto muito simples, tudo fechado. Quando foi 6 horas da manhã, começaram a abrir, a gente queria tomar um café, e eu cheguei lá, tinha um pão de queijo em Luanda. Aí eu falei, nossa, tô acreditando. Eu vou comer tomar um café e comer um pão de queijo aqui em Angola, no aeroporto, né? Uhum. E aí era um pão de queijo pequenininho assim, sabe? Eu fui lá, peguei, eram uns 3, né, de uma vez e tal. E eu falei, gente, olha, pra Luanda tá um pão de queijo nota 10. Eu achei assim, como que eles conseguiram fazer aquilo lá, não tenho a menor ideia. E eu não tive tempo de pesquisar, né? Uhum. Mas assim, eu acho que eu senti tanta assim, emoção de ter achado um pão de queijo fora do Brasil, assim. Uhum. Eu sei que Estados Unidos tem, a Europa já tem muito, né? Muito mineiro fazendo pão de queijo na Europa. Mas eu assim, não, esse pão de queijo é gostoso. Esse aqui eu gostei. Mas assim, não era lá, né? Pra Luanda, como eu falei, é nota 10. Aqui seria um 6. 6 ainda tá bom, né? 6, passa. Passa, 6 passa. Dá pra comer. Dá pra comer. Paulinho, já conversamos demais, chegou a hora, né? Ó, tá na hora. Comer, né? Comer, exatamente. Experimentar. Parte, né? Não, experimentar, com certeza. Bom. E a gente falou que tem os pães de queijo recheado também? Exatamente, os recheios são vários. Eu tenho até vegetariano aqui, nós temos recheado vegetariano, mas a maior parte dos mineiros gosta. Mineiro não, do Brasil, né? Que a gente recebe gente do Brasil inteiro. Recebe gente de fora do país, é muito curioso isso. Mas eles gostam muito de carne. E aqui em Minas é carne de porco, né? É muito. Então, assim, é a costelinha, é o pernil, faz muito sucesso. E eu pedi um chauvinista, né? Aí, ó, costelinha de porco, queijo Minas, couve frita e bacon. Bacon é vida, né, amor? Bacon é vida. Você vai vendo os ingredientes, pensando, tem como ser ruim? Exatamente. É o que eu falei, né? Assim, você junta ingrediente bom, a chance de dar errado é muito pequena, né? É muito pequena. E a gente segue nessa saga, Paulinho. Tranquilo. Em busca do melhor pão de queijo do mundo. Tá? Beleza pura. Primeiro tá valendo. Episódio, uma honra estar aqui na Pão de Queijaria, que é a referência em Belo Horizonte aqui, né? Eu que agradeço pela visita, sensacional. Começamos bem, né não? Muito bem. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a vocês. Paulinho. Obrigado a vocês.